E para entender como isso impacta, nós convidamos a doutora Cristiane Molon, que é médica nutróloga. Doutora, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Kelton. Até eu começo perguntando, pessoal aí de casa, entender melhor o que é uma nutróloga, uma médica nutróloga. Então, uma médica que ela é focada nas doenças relacionadas com o estilo de vida, onde a alimentação ele tem o papel principal dentro dessa especialidade. Então, é o médico que olha o paciente do fio do cabelo até o dedão do pé, é um clínico geral com foco diferente na saúde, com um olhar integral do ser humano. Sensacional. E isso super casa com o nosso tema, né? Isso. Porque às vezes a gente coloca lá a economia, a nossa saúde aqui. A gente vai se adequando, né? E não entende que caminha junto, que não tem como ter uma economia fortalecida se o nosso próprio organismo não está, né? Agora, essa reduflação também está presente na saúde? Muito. E falando na reduflação, o que nós temos observado? Uma menor quantidade de produtos pelo mesmo preço, só que isso tudo teve uma diferença na qualidade nutricional do alimento, ou seja, nos alimentos que nós consumimos no dia a dia, muitos alimentos eles não têm aquele valor nutricional como era para ser. E como passa totalmente despercebido, a gente não tem o hábito de ler rótulos, a gente acaba consumindo determinado alimento pensando que ele vem com X de nutriente e na realidade ele não vem porque ele sofreu essa alteração, essa modificação nutricional para diminuir, baratear o valor, diríamos assim. E um exemplo é o leite. É o leite. Leite, bebidas lácteas e até um leite condensado bem conhecido, onde nós vemos que ele não é mais um leite constituído de leite integral puro. Nós temos a adição de soro de leite, um alimento fermentado e nós temos adição de açúcar e de amido. Ou seja, nós temos uma bebida láctea com uma composição totalmente diferente. Isso acaba influenciando na nossa saúde como um todo. Então, tem essa modificação. Iogurtes, leites, nós também vemos isso no chocolate, que o chocolate não tem aquele cacau, aqueles antioxidantes que a gente espera. Alguns chocolates consumidos frequentemente, eles têm muito açúcar, muita gordura e tem aromatizantes e saborizantes que imitam, na realidade, o chocolate. E também a gente observa isso, muitas manteigas que têm mistura de margarina, alguns sucos de uva que são adoçados com maçã, só que não tem nada ilustrado, detalhado no rótulo. E isso a gente vê em vários outros alimentos, extrato de tomate, que já não tem aquela coloração toda pigmentada, que foi usado aditivos químicos, conservantes, para poder fazer ele durar um tempo maior. Isso nós observamos em muitos alimentos que nós consumimos no dia a dia, só que como muitas vezes nós não temos a informação, a gente acaba não percebendo esses detalhes que influenciam muito na nossa saúde. Como você colocou, os corantes, todos os ingredientes para enganar o nosso cérebro. A gente tem a sensação de estar comendo leite condensado, um chocolate, então é só estar enganando. Mas isso impacta no nosso organismo. Com certeza, porque quando você come um determinado tipo de alimento, você pensa no valor nutricional que ele tem. Só que quando você come esses alimentos que sofreram modificação química, eles acabam causando muitas alergias, dermatites, aumenta o risco de várias doenças e no final você pensa, poxa, mas a minha alimentação não mudou muito no decorrer do tempo. O que está acontecendo? São os mesmos alimentos que você está consumindo que sofreram modificação e você não sabe que aconteceu isso. Então, muitas crianças a gente observa que consomem achocolatado. Achocolatado não tem muito de chocolate. Tem um alimento totalmente modificado, com soro de leite, com amido lá dentro. Se a criança tem problema com o glúten ou até alergia a alguns aditivos, ela começa a apresentar dermatite na pele, infecções de vias aéreas superiores repetitivas e a mãe não entende de onde que está acontecendo isso. E o mesmo acontece com sucos prontos, de caixinha. Então, nós observamos isso até nas bolachinhas, nos biscoitos integrais, que alguns houveram redução da quantidade do produto e outros foram adicionados outros aditivos e conservantes para manter a crocância, manter o mesmo efeito químico no cérebro, mas que, na realidade, tem muitas calorias vazias. São alimentos hipercalóricos com baixo valor nutricional. Agora, doutora, antigamente, né, a gente
achava que as alergias já nasciam com a pessoa, já imediatamente quando era criança se manifestava. E hoje a gente observa muitos adultos, né, pessoas desenvolvendo alergias depois de adultos. Então, é importante observar a alimentação, né? Importante observar a alimentação, porque o nosso corpo, ele não sabe lidar com alguns produtos que ele não foi preparado para digerir aquilo tudo, produtos estranhos para o nosso corpo, e aquilo acaba gerando congestão e no sistema linfático, no fígado, e acaba gerando essas alergias, essas dermatites, problemas intestinais, problemas de doenças autoimunes que a gente vê cada dia crescendo mais. E não só isso, esse tipo de alimento também aumenta o risco de obesidade, o risco de síndrome metabólica, porque aumenta a insulina. A insulina é um marcador inflamatório que ele está presente em doenças crônico-degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, doenças articulares. Então, a gente vê que o impacto de consumir um alimento que ele não tem aquele valor nutricional, que ele está pobre em nutrientes, ele tem uma influência na nossa saúde no geral. E aí, como é que nós vamos falar em prevenção se o que nós estamos consumindo está nos adoecendo aos poucos? A gente vê cada vez mais pessoas com gordura no fígado, cada vez mais doenças estranhas acontecendo no dia a dia, não se sabe de onde a gente vem. E às vezes a gente não sabe que é aquele pouquinho que a gente consome todo dia que acaba congestionando o nosso sistema. Chega uma hora que um pedido de socorro dele é apresentar alguma alteração, seja uma alteração na pele, seja uma doença autoimune onde que você tem queda de cabelo, alteração em unhas, em pele, aí depende de como cada um vai manifestar. Eu sempre defendo também que quando a gente manifesta algo, ao invés de a gente imediatamente já querer deixar de sentir aquilo, tomar um remedinho para passar a dor, que a gente olhe para aquilo, que acolha, né? O que o corpo quer dizer com aquilo. E eu percebo que muita gente, uma dorzinha de cabeça, remédio. Uma dorzinha de estômago, remédio. E aí você vai camuflando os sintomas, né? Vai camuflando os sintomas e muitas vezes é algo tão fácil, tão prático, você diminuir a quantidade desse alimento ou você mudar os teus hábitos que você melhora daquilo tudo. Isso é muito mais fácil você observar do que medicalizar. O grande problema é que nós estamos numa corrida frenética em busca de muitas coisas e a gente não tem tempo de olhar para o que acontece dentro da gente. E aí, quando aparece um sintoma, um sinal de uma doença mais grave, isso já denota algo que vem cronicamente, que a pessoa vinha negligenciando isso. Então, dentro desse tema que a gente está falando aqui, até dessa questão da manifestação de doença, é o que eu sempre falo para os pacientes: aprenda a ler rótulos. Fique especialista e perito no que você está consumindo. Saiba o que você está colocando para dentro do seu corpo, porque isso vai gerar um resultado, porque o alimento ele só tem um objetivo, é uma informação que vai nutrir teu corpo, tua mente, todos os trilhões de células que você tem. E se você não sabe o que você está consumindo, o teu corpo vai sofrendo e vai mostrando sinais com o tempo. Se a gente se preocupa com a qualidade da gasolina, por exemplo, sim, que tipo de gasolina a gente coloca no nosso carro, por que a gente não se preocupa com o tipo de alimento que a gente também usa para a gente se movimentar, se manter? É isso aí. Então, essa é algo para se pensar. Eu escolho um combustível bom, eu escolho uma cerveja legal, eu escolho tal coisa, uma roupa bacana, um cabeleireiro bom, tá. Mas será que eu estou fazendo essas mesmas escolhas para a minha saúde? Se o carro acende um sinalzinho de uma luzinha vermelha, automaticamente a gente leva para o mecânico. E com o nosso corpo, será que acontece a mesma coisa ou a gente camufla aquilo com algum remedinho para acalmar tudo? Então, isso é saúde. E o alimento é muito importante a gente ficar atento ao que a gente está consumindo, porque esse alimento ele conversa com o nosso corpo. Então, buscar comida de verdade. Perfeito. Doutora Cristiane Molon, médica nutróloga, foi uma alegria recebê-la aqui, um prazer. Seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada pela oportunidade.